Então, continuando, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Tive que paralisar aqui no meio, mas tudo bem. Segunda parte, vamos lá. Tive que levar meu filho para a escola. Vamos lá. Jesus, então, sofre ao ver sofrer as criaturas e se oferece para consolá-lo. A gente já estava falando sobre isso. Enquanto isso, tal, Jesus me não te aflija, vejo que a tua aflição é maior porque te sentes obrigado a punir as pessoas. Ela disse para Jesus. Ah, não, não seja jamais. Tu és tudo para mim, eu quero ser toda para ti, Jesus. Assim que sobre mim manda os flagelos, aqui está a vítima, sempre disposta e à tua disposição. Podes fazer-me sofrer o que quiseres e assim ficará a tua justiça de algum modo aplacada. E tu, aliviado da aflição que sentes ao ver as criaturas sofrerem, foi sempre esta a minha intenção ao me conformar à justiça, ao não me conformar à justiça. Está dizendo claramente, ela não se conforma à justiça por obediência. Porque sofrendo o homem sofrerá mais. Sofrerás mais. Você vai sofrer mais se o homem sofrer, sendo castigado. Tudo, né? Mais tu do que o próprio homem. Então, que Jesus ele sofre muito mais ao ter que permitir os seus filhos sofrerem. Então, o que isso diz de Deus? Né? Que Deus ele ama tanto, 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 que ele gostaria que o ser humano o amasse de volta, né? Obedecesse aos seus mandamentos, fosse correto, né? Em tudo, dentro da ordem primordial para o qual nós fomos criados por Deus. Amar acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E nós não fazemos. Então, ele não quer ter que sofrer, obrigar a gente a fazer isso para o nosso próprio bem. E aí você me pergunta, mas não seria interessante que ele nos abandonasse então, né? E deixasse cada um vivendo do seu jeito? Garanto para você. Você que está pensando isso agora, que acha que acredita em Jesus, você estaria no meio dessas pessoas. Só porque você pensa desse jeito. Você seria um desses esquecidos. Só porque você fez essa pergunta. Você seria um esquecido de Deus. A gente só está na igreja. Nós que estamos aqui só estamos por causa que nós sofremos, porque nós fomos castigados. Muitos de nós só se aproximou de Jesus por causa da pandemia. Se aproximou da divina vontade por causa da pandemia. Muitos de nós fomos frutos dos castigos. Então, você está sendo uma pessoa hipócrita. Se você faz essa pergunta, se você pensa que Deus deveria deixar essas pessoas sem castigo, quem é você para pensar isso se você foi fruto dos castigos? Se Deus não tivesse te castigado, você não estaria. Nossa, uau. Eu sou fruto de castigos. Por isso que eu amo muito Jesus. Por isso que eu entendo o que Jesus faz. Por isso que ele pode castigar à vontade. Porque eu sei o quanto que isso vai ser bom para as pessoas. E elas vão voltar o coração para ele. Funciona. Funciona. Então, se funciona, eu peço perdão para ele por eu ter causado as dores. Peço perdão para Jesus por ele ter sofrido quando ele me castigou. E ele sofre mais do que eu mesma. Peço perdão para Jesus. Lamento muito, muito por ele sofrer quando ele me castiga. Lamento muito, porque eu não fui sozinha capaz, sem sofrimento, de encontrá-lo. Lamento muito pelo mundo estar, por eu ter nascido num tempo tão ruim, tão difícil, onde eu vivi idólatra por muito tempo. Mesmo sendo chamada por Jesus desde pequena, acabei caindo no pecado, seguindo caminhos tortuosos, seguindo a minha vida por mim mesma. Pensei que eu podia viver por mim mesma. E pelo castigo, Jesus me trouxe de volta. Eu agradeço muito a Deus por isso.
Então, você que pensa, não, ele deveria deixar de castigar, esquecer de castigar o ser humano. Não pensa assim. Você é fruto também. Se você está me ouvindo esse ano, você também é a mesma pessoa igual eu, fruto dos castigos que Jesus mandou. De alguma forma você chegou através de castigos. Todos nós somos filhos dessa vida de Jesus, dessas dores de Jesus. Todos nós estamos no mesmo barco. Se ele não nos castigasse, se ele não castigar o mundo só por Deus, ele já teria destruído tudo. Se ele não nos amasse, se ele tivesse preferido deixar a gente para trás, o que seria de nós? Tem noção do que seria de nós? O que seria de nós? Todo mundo no inferno. Todo mundo na perdido. Toda a eternidade. E ele não desiste de nós. Não desistiu de nós. Meu Deus do céu. Quando eu paro para pensar em Deus, quando eu paro para pensar no amor dele, quase que eu derreto. Quase que eu derreto aqui. Tanta dor que eu sinto no coração. Por ter ofendido meu Deus. Ele não merecia nem um minuto, nem um segundo de ofensa. Nada. Muito importante, gente. Né? Então, aqui 4, volume 4, a caridade ao próximo, Luísa, roga-lhe que lhe a leve ao céu. Esta manhã, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fazia ver os muitos males que se cometem contra a caridade do próximo. Quando a pena davam ao pacientíssimo Jesus, parecia que os recebia ele mesmo. Então todo aflito me disse. Só postar o pessoal aqui. Deixa eu ver. Que eu tô atrasada por causa de ter levado meu filho para a escola. Essa semana vai ser uma semana complicada por causa de eu ter que levar meu filho para a escola. Meu marido que levava, meu marido não quer mais saber. Passou para mim a tarefa. Eu tenho que assumir. Alguém tem que assumir. Então lá vou eu. Então, essa semana eu vou ter que ver se eu consigo gravar hoje a aula de amanhã. Vou ver se eu consigo à noite. Mas como minha mãe estava aqui ontem, eu acabei me pensando que hoje poderia ter dificuldade. Aí tive. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Então eu já fiz o vídeo 1. Eu vou postar na escola aqui para vocês. Para poder não ficar atrasado. Agora já é 7 horas. Esta manhã, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fazia ver os muitos males que se cometem contra a caridade do próximo. Quanta pena davam ao pacientíssimo Jesus, parecia que os recebia ele mesmo. Então todo aflito me disse: minha filha, quem faz mal ao próximo, faz mal a si próprio. E matando-o ao próximo, mata a sua alma. E assim como a caridade predispõe a alma a todas as virtudes, assim não ter a caridade predispõe a alma a cometer toda sorte de vício. Então, gente, esse é um trecho que tem que entrar no seu cérebro, atuar no seu cérebro. Se você faz mal para uma pessoa, você está fazendo para si próprio, porque essa pessoa faz parte de Deus. E você é uma emanação de Deus. Você também é a mesma coisa que aquela pessoa, um filho de Deus. Parte de um todo. Você faz parte de um todo. E não tem como fugir desse todo, porque é a criação. É da onde você veio. Ele te criou. Você não tem como fugir disso. Enquanto você está vivo, você tem esse elo de sobrevivência com Deus, porque Ele está mantendo você respirando na Terra. Então, aquela pessoa também está vivendo pela mesma emanação do amor de Deus, pela mesma vontade de Deus, que está te movendo e movendo ela. Então, se você faz o mal para alguma pessoa, você está fazendo a si próprio, totalmente a si próprio, porque se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Se você não ama, você não vai ser amado. Tudo que você faz em direção do outro vai voltar para você. Tudo. É a lei natural das coisas. Foi assim que Deus
despende, né? Despendiu as coisas, né? Ele dispôs as coisas dessa forma. Então, se você não ama, você não é amado. E não, então é ridículo você não ser amado. Se você mata alguém, você mata a sua alma por ter matado aquela pessoa. Então, e matar não é só matar com uma faca, com uma arma. Matar é, às vezes, matar com a palavra. Mas quando você mata a pessoa com a palavra, é quando você é mal mesmo. Que você fala para essa pessoa, eu te odeio, não quero você na minha vida. E você pisa na pessoa e abandona ela. Você não quer mais saber dela. Isso é ódio. Quando você briga com alguém na sua casa, por amor dessa pessoa, para que ela melhore, para que ela seja melhor, para que ela saia daquela situação, né? E você tá ali com ela e cuida dela, está com ela e cuidando dela, mesmo que você falou umas coisas horríveis ali para ela, aí você tá do lado dela e você insiste em estar com ela, você insiste em perdoar, você insiste em pedir perdão. Isso não é ódio, isso é amor. Então as pessoas não entendem o amor muitas vezes. Porque o amor hoje em dia, ele tá muito é muito difícil de amar. Então o amor acaba demonstrando uma forma errada de ver o amor. Mas só que isso é mais amor do que ódio. Você vai e chama a atenção do seu esposo, você chama a atenção do seu filho, chama a atenção da sua irmã, né? E aí você tem que falar umas coisas muito duras para ela, né? Para que ela possa acordar daquela situação. Parece que você tá odiando, mas não é. Você sabe que não é ódio. Você sabe que é um excesso de amor que precisou ser você fazer violência a si próprio, né, para poder tentar emanar esse amor para ela poder, eu te amo, eu tô morrendo de amor por você. É o que Jesus fez. O amor de Jesus foi um amor violento, um amor que trouxe para ele morte e dores. O amor de Jesus é um amor de violência, ponto de se matar a si próprio, de aceitar a morte para poder amar o outro. Então, esse amor de Jesus parece ser ódio, mas não é ódio. Tem gente que vê o amor de Jesus e vê a cruz de Jesus como ódio, sabia? E isso o demônio consegue ver desse jeito. O demônio consegue colocar na sua cabeça, vou falar porque eu tive essa experiência. Quando eu estava meditando pela primeira vez a vida íntima, nosso Jesus Cristo, a paixão de Jesus, a vida íntima, eu senti ódio. Ódio da parte de Jesus, não amor. Eu falei para Jesus, para que fazer isso? Para que você está me magoando fazendo isso? Você não merece, você é Deus. Você não precisava fazer isso. Não precisava aceitar tudo isso que o Senhor aceitou. Isso é ridículo. Para que aceitar tudo isso que o Senhor aceitou? É ridículo. O demônio na minha cabeça falando com Jesus. Você está me odiando fazendo isso, porque você é o meu Deus, o meu Criador, você é bom, você não merece. Você não precisava fazer isso a esse ponto, não precisava chegar a esse ponto para mostrar para mim que me ama. Eu não mereço esse amor. Eu não preciso disso. Você não vai me convencer, isso não vai me convencer. O demônio pensa desse jeito. Eu não cheguei a pensar assim, mas eu senti esse sentimento dentro de mim. E eu renunciei a esse sentimento. Porque eu falei assim, é muita violência. Aceitar ser pisado. Porque a cena da vida íntima é muito horrível, gente. Tem uma cena, não sei em qual, se foi na vida íntima, não sei se foi na minha, só sei que teve uma cena que eu falei para Jesus, não precisava desse ponto. Eu acho que o Senhor desceu a muito baixo. Não precisava descer nesse ponto, foi muito baixo. Ele aceitou, ele tava, os caras, né, os caras do templo, pegavam, subiam em cima de uma cadeira e pulavam em cima de Jesus. Pulavam em cima de Jesus para machucá-lo muito. Eles subiam em cima de uma cadeira. Jesus já estava já tinha apanhado muito, já tinha sido muito, assim, muito, né, espancado, já tinha sido muito espancado por eles. Desde quando eles prenderam Jesus, eles já estavam espancando Jesus. Mas chegar ao ponto deles subirem numa cadeira e pular lá do alto, em cima de Jesus, para machucar Jesus, assim, eu falei, meu Deus do céu,
era para ter quebrado um monte de osso ali. Só que não quebrou, por quê? Por causa que Deus mantinha ainda Jesus podendo aguentar aquelas coisas. Ele era um super-homem naquele lugar ali. Ele não era uma pessoa normal, né? Deus, ele permitiu que Jesus, ele aguentasse, suportasse, como se fosse um super-homem, fosse um super-herói, entendeu? Para poder chegar até a cruz. Mas eu falei, meu Deus, como que pode um negócio desse? Eles pularem em cima do Senhor. Eu fiquei assim, meu Deus, o Senhor não merece, o Senhor é Deus, o Senhor não precisava ter chegado, deixado acontecer isso, né? E chegou a um ponto que até Nossa Senhora na Misticidade de Deus falou que eles pensaram em abusar sexualmente de Jesus. Passou pela cabeça deles, sério, ela falou que passou pela cabeça deles em abusar, de enfiar coisas em Jesus. De abusar de Jesus sexualmente. Mas Nossa Senhora que não permitiu. Na hora que eles iam fazer, aconteceu alguma coisa que eles não conseguiam fazer. Uma coisa, não sei se eram os anjos que não deixaram. Eu não lembro direito como que foi que a Nossa Senhora conseguiu isso. Mas isso ela não deixou que acontecesse. Foi ela que controlou isso. Ela falou. Aí Jesus falava, isso eu quero que aconteça, mãe. Isso a senhora não se intromete. Aí tinha coisas que Jesus deixava ela se intrometer. E ela se intrometeu. Ela estava vendo Jesus sofrer, tinha certas coisas que ela não aceitava. E ele, por respeito a ela, ele não deixou que acontecesse. Mas eles pensaram, os demônios fizeram eles pensarem em abusar sexualmente de Jesus. Gente, é muito séria a paixão de Jesus. Dá a impressão que a violência que aconteceu com ele foi ele que deixou. Foi ele que permitiu tudo aquilo. E ele sabe que ele controlou aquilo, que ele estava no controle dele, aquilo ali. Então você fica vendo aquilo, você fica pensando, meu Deus, Senhor, não precisava disso. Não precisava disso. Isso dá a impressão de que o Senhor está querendo enfiar a goela abaixo da gente. Eu cheguei a pensar desse jeito, querendo mostrar pra gente uma coisa que, sabe, olha só o que vocês fizeram comigo, como vocês são maus, olha como vocês são monstros. O demônio fez eu pensar por um momento nisso, e eu tive que renunciar a esse sentimento de pensar que Jesus estava fazendo isso contra mim, e ele estava aceitando aquela violência toda para me atacar. Vocês estão entendendo que tem pessoas que pensam desse jeito, e Jesus ter aguentado toda essa violência e aceitado essa violência foi simplesmente para nos atacar. Para atacar o ser humano, para falar como o ser humano é um monstro, como o ser humano não merece. Tipo assim, tem gente que entende a violência que aconteceu na cruz, na paixão, dessa forma. E se essa pessoa não renunciar, como eu fiz esse processo de renúncia, a pessoa fica pensando desse jeito e ela não progride no amor a Jesus. E não entende o amor. E ela continua vivendo o ódio, vivendo essa realidade da violência. Porque ainda mais se aconteceu isso com ela. Ela vai olhar para Jesus e vai ver ele como assim, estamos juntos nessa, então vamos nos vingar do mundo. Vamos nos vingar do mundo. Você e eu somos justos, né? A pessoa, ela quer se vingar do mal, se vingar da maldade. Isso é um sentimento negativo. Não é o sentimento que Jesus quer produzir no Filho da Divina Vontade e em qualquer ser humano. Ele não quer produzir isso. Ele quer produzir em você amor a si próprio. Amor por Jesus e amor a si próprio. Mas um amor a si próprio em Jesus. Você está entendendo? De você pensar, nossa, eu não preciso passar por isso, eu não preciso passar por isso. Jesus não precisava ter passado por isso por mim. Mas ele passou. Já que ele passou, então eu vou fazer valer cada gota de sangue que ele derramou por mim. Né? Ele não quer que eu passe por isso, porque é por isso que ele passou no meu lugar. Ele passou no meu lugar, para que eu não passe por isso. Agora, se eu sofri alguma coisa, se eu cheguei a passar por uma violência tal que aconteceu comigo, é para mim desejar, né, entrar nesse mundo de Jesus e falar, se eu passei igual Jesus, é porque Jesus ele não conseguiu, mesmo com o seu sacrifício,
evitar que eu passasse. Porque a violência está muito grande hoje em dia. Porque o mal está transbordando. Então, se ele era para ter passado no meu lugar e eu precisei passar também por uma situação de violência muito grande na minha vida durante todo o tempo que eu passei na minha vida, foi porque o mal chegou a um grau muito grande, a ponto de que Jesus fez de tudo para eu não tivesse passar e eu passei. Então, o mundo está muito mais difícil do que agora, do que nunca. E eu preciso me unir os meus sofrimentos com os de Jesus para tentar aplacar os outros, para passar no lugar de outras pessoas, para que meu filho não precise passar pelo que eu passei, para que os meus irmãos, os meus netos, os meus bisnetos não passem por essa violência que eu passei. E então eu vou me unir o meu sofrimento que eu passei junto ao de Jesus. Esse é o sentimento que Jesus quer trazer para dentro de nós, mas que tem pessoas que não conseguem sentir. Então me perdoe se vai ser 2 vídeos hoje, mas só que Jesus ele quer muito que eu fale isso. Eu trago assim, esse entendimento para vocês, porque é muito importante entender, esses trechos são muito valiosos, né? Desse estudo de hoje. Depois disso, nos retiramos, e como há vários dias sofri uma dor intensa nas costelas, me sentia por isso sem forças, e o bendito Jesus, compadecendo, me disse: Amada minha, tu queres vir? Não queres? Aí ela falou: Queira o céu, meu Senhor, que esta dor fosse causa para vir a ti. Como lhe estaria agradecida? Como se nessa dor que ela está sentindo, foi para trazer ela para Jesus, né? Para o céu. Então, que bom, valeu a pena eu estar sentindo essa dor e sentir sem força se eu vou para o céu, né? Como lhe estaria agradecida, como me seria querido e tê-la-ia por um dos meus mais fiéis amigos, que mais creio que queres me tentar como as outras vezes, né? Somente me excitar com convites de ir para o céu. E ficando desiludida virás a tornar mais crua e dilacerante o meu martírio. Tem compaixão de mim, não me deixe muito mais tempo sobre a terra. Absorve em ti este mísero verme que tem razão, porque de ti mesmo saiu. Mesmo o amável Jesus, enternecendo-se todo ao ouvir-me, me disse: Pobre filha, não temas, porque é certo que virá o teu dia, no qual ficarás absorvida em mim. Chega o dia dela ir para o céu. Tem que esperar. No entanto, deve saber que as tuas contínuas violências de vir a mim, especialmente depois dos meus convites, te servem muito. A violência dela ir até o céu e voltar para casa, né? Te servem muito e te fazem viver na atmosfera do ar, suspensa, né? Sem a sombra de nenhum peso terreno, suspensa da terra, sem a sombra de nenhum peso terreno. Tanto que tu és como aquelas flores que nem sequer têm a raiz na terra. E vivendo assim suspensa no ar, vens recriar o céu e a terra, e tu, olhando para o céu, somente nele te recrias e te nutres de tudo que é celestial. Vendo a terra, tens compaixão dela e a ajudas, por quanto podes, por parte tua, mas em comparação com o cheiro do céu, advertes imediatamente a peste que exala da terra e a aborreces. Poderia te colocar em uma posição para mim, para o céu mais querido, e para ti, para o mundo mais proveitoso? Então, esse texto está bem xarope aqui, né? No meu, não acho que não é tão complexo assim na minha tradução, mas tudo bem. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Vamos lá, vamos tentar entender, porque tá difícil esse trecho dele aqui. É bem estranho. Pobre filha, não temas, porque é certo que virá o teu dia, no qual ficarás absorvida em mim, que é o dia dela ir para o céu. No entanto, deves saber que essas tuas contínuas violências de vir a mim, né, de ir e voltar para a terra, especialmente depois desses meus convites, te servem muito e te fazem viver na atmosfera do ar. Que é o que eu já contei aqui, né, para as meninas, não sei se eu já contei aqui na Escola da Divina Vontade, no live eu contei. Na live da semana retrasada, eu acho, se eu não me engano, eu falei sobre essa suspensão, de você viver suspenso no ar, que é um sofrimento muito grande. Jesus fala que é o maior sofrimento que uma pessoa pode viver na terra, é ela viver entre o céu e a terra. E ele cuida muito da pessoa, né? Ele fica totalmente absorvido em cuidar dessa pessoa, em manter ela aqui na terra, né? Assim, de manter ela nesse lugar, suspensa, cuidando dela. Eu contei uma história de uma menina que é como se estivesse na escola, né, longe dos pais, em outro país, e os pais
Ela não gosta de ficar na escola, quer voltar para casa, como se a casa fosse o céu. Ela quer voltar para os pais, mas os pais não querem que ela volte, porque ela precisa fazer a formação dela. E ela não consegue ficar desligada dos pais. Ela tem que ligar para os pais todo santo dia. Todo santo dia ela liga para os pais e ela não aceita ficar lá, né? Os outros irmãos dela que foram para lá, muitos deles ficaram numa boa lá e até casaram por lá e não quiseram voltar para casa, mas ela não. Ela não conseguiu se desligar dos pais de jeito nenhum. Os pais tinham que pagar os melhores professores, pagar a maior estrutura lá para poder distrair ela lá onde ela estava na escola. Mas ela não adiantava, nada segurava ela lá. E eles ficavam todo o tempo cuidando dela. A atenção deles era mais para ela do que para todos os outros filhos. Até os filhos que já estavam com o pai governando os negócios do pai, ficavam com ciúme dessa filha. E tanto que o pai e a mãe absorvido em cuidar dela, tendo que dar atenção para ela. E muitas vezes eles não conseguiam ligar para ela ficava triste, né? Porque não conseguia, porque ela ficava querendo falar com o pai e com a mãe. E daí eu expliquei como que é, falei que, né, que eu vivo desse jeito e é difícil viver desse jeito, né? Você não quer nem estar na terra e nem estar no céu, é uma delicada situação. E Deus tem que ficar o tempo todo cuidando de você. E aí os outros filhos ficam ciúme, por isso que a Luísa, ela causa ciúme no céu. E as pessoas, os santos do céu ficam falando, cadê Jesus? Cadê Jesus que não está aqui no céu? Tá lá, a gente tem que buscar ele lá na Luísa. Tem que buscar ele lá na casa da Luísa. Que absurdo. Ele cuida mais dela, fica mais com ela do que com a gente. Então, é esse o filho da divina vontade. O filho da divina vontade. Ele assume esse lugar, suspensão entre o céu e a terra, e ocupa toda a atenção de Jesus. Jesus fica cuidando. Deus fica cuidando. Pai, Filho e Espírito Santo e a corte celestial, Nossa Senhora, fica cuidando dessas almas. E essas almas ficam sendo como se fossem satélites, né, que ficam comunicando o que tá na terra e mantendo a terra viva. Deus mantendo a terra ainda viva, né? Por causa dessas almas é que Jesus mantém a terra ainda vivendo, entendeu? Os filhos da divina vontade. Aí tem outro trecho no final que Jesus vai falar sobre isso. Então vamos lá, vou passar para frente. Aí as meninas podem meditar o resto. Jesus suspende Luísa do seu habitual estado para poder castigar. Aí ele já começa a suspender a Luísa da vítima, né? Para ela não, de tanto que ela fica brigando ali com ele, né? Vamos lá. Tendo passado dias amargos de privações e lágrimas, com o acréscimo de me ver na possibilidade de que o Senhor me suspendesse do estado de vítima, como de fato me aconteceu, porque me esforçava não podia perder os sentidos, mas fiquei surpreendida por muitas dores internas que me inquietavam, sem que eu pudesse compreendê-las. Apenas um sonho na noite, no qual me parecia ver um anjo que me levava dentro de um jardim no qual estavam todas as plantas enegrecidas. Mas eu não fiz, só pensava em como Jesus me tinha expulsado de si. Então, ao fim da tarde, o confessor chegou e, encontrando-me em mim mesma, disse-me que as vinhas tinham congelado. Aí o confessor falou para ela que as videiras tinham congelado. Isso é castigo, né? Fiquei aflita ao pensar nas pobres pessoas, né, que eram os donos das videiras, né, que iam passar fome e tal. E no temor de que não me fizesse cair em meu estado acostumado para poder livremente castigar. Então, que ela fosse, então, eu não estou servindo para nada. Ele está castigando, fazendo congelar as vinhas, as videiras, né, dos campos, prejudicando as pessoas. E eu fiquei aflita ao pensar nas pobres pessoas. Tá vendo? Isso Jesus não quer que ela faça. Não é esse tipo de atendimento que ela quer para viver como vítima, né? A vítima que Jesus quer dela é ela se preocupar com ele, com a vontade dele e se importar com ele. O que ele quer fazer, eu tô junto com o Senhor. Se o Senhor quer, eu vou com o Senhor. Se o Senhor não quer, eu não vou e assim vai. É diferente. O filho da divina vontade, ele aceita a vontade de Deus como ela é. Não inclui nada de obstáculo para Jesus. Se Jesus quer castigar, você vai junto. Se Jesus não quer castigar e quer amar, você também vai junto. E aí Jesus fica tão ocupado em você, com você, que está fazendo a vontade de Deus. E aí, por causa de você, ele mantém a terra. E mantém a conversão das pessoas, continua castigando, continua a misericórdia dele, você continua orando pelas pessoas e amando em nome das pessoas,
e diminuindo os castigos por causa do amor que você dá e a gratidão que você dá e a atenção que você dá para Deus em nome delas. Então, aí ele fica tão ocupado com você que ele não precisa ficar castigando, não precisa fazer muito, né? Porque ele está ocupado com você. Você se torna outro Jesus. E você se torna outro Jesus que está doando a sua vida, sendo essa hóstia viva, constante, em função, mesmo que você esteja sofrendo, vendo as pessoas sofrendo a pandemia, mesmo que você saiba que isso é permissão de Deus, não é vontade dele, mas é permissão dele, né? Acaba sendo vontade permissiva. E você tem que aceitar essa realidade e compreender isso e consolar Jesus porque está acontecendo isso, reparar Jesus por isso, pelas pessoas que estão sofrendo, estão amaldiçoando Jesus e vendo vendo o sofrimento como maldição. Então, porque tem isso. E aí você tem que consolar Jesus nas 24 horas da paixão, né? Rezar e fazer todo esse processo de amor a Jesus, de voltar a Jesus. Então é muito interessante, né? Todos esses trechos aqui vêm nos ajudar a compreender a nossa missão como filho da divina vontade. E o da Luísa, né? E ele tá, né, ensinando ela a se conformar com a justiça, de amar a divina vontade com todos os atributos que a divina vontade tem, incluindo a justiça, que é difícil, mas entender isso e saber que ela vivendo a divina vontade, ela está assumindo uma postura muito melhor, muito maior, muito mais elevada do que ser vítima. Então ele vai fazendo ela entender isso pouco a pouco, devagarinho, tá? Aí, minha filha, era necessário que eu te suspendesse. De outra maneira, tu me terias impedido de castigar as pessoas, e eu não poderia estar livre. E além disso, quantas vezes não fiz eu o que tu quiseste? Ah, minha filha, é necessário que no mundo chovam os flagelos, os castigos. De outra maneira, por cuidar dos corpos, se perderão as almas. Então, por cuidar dos corpos, se perderão as almas. Hoje no mundo, as pessoas estão muito preocupadas em cuidar dos corpos. E ninguém está preocupado com as almas. Ninguém. Hoje o mundo só foca nisso aqui. Enquanto que nós, filhos da divina vontade, precisamos nos preocupar com isso aqui. Por isso que a gente não se preocupa muito com os castigos, a gente se preocupa mais com as almas. E trabalhamos em função delas. Se nós não trabalharmos em função delas com Jesus, só o pó da cleonice aqui. Já era terra. Dito isto, desapareceu e eu me encontrei fora de mim mesma sem meu doce Jesus. Por isso ia buscando e nesse momento via no céu um sol diferente do sol que nós vemos. E junto uma multidão de santos, os quais ao ver o estado do mundo, a corrupção e como se fazem zombaria de Deus. O Alisson, por favor, compra leite pão pra minha mãe, tá? Então compra leite pra minha mãe. Eu queria que comprasse fresco pão pra minha mãe, tá? Minha mãe merece. Não, compra fresco, compra os 2 pão pra minha mãe, por favor. Tudo isso desapareceu e eu me encontrei fora de mim mesma, sem meu doce Jesus. Por isso ia buscando, e nesse momento via no céu um sol diferente do sol que nós vemos. E junto uma multidão de santos, os quais, ao ver o estado do mundo, a corrupção, olha só, gente, e como se fazem zombaria de Deus, todos a uma voz gritavam: vingança de tua honra, de tua glória. Faz sim uso da justiça enquanto o homem não quer reconhecer mais os direitos do seu Criador. Mas como falavam em latim, nossa, eu pensava que fosse este o significado. Ao ouvir isto, eu tremia, me sentia gelar e implorava piedade e misericórdia. Então, olha, do céu apareceu um sol diferente do sol que nós vemos e uma multidão de santos pedindo vingança da honra e da glória de Deus para ela, tudo para ela. Mostrando isso para ela, para Luísa, só ela viu. Só ela viu. Por que ela viu? Porque é para ela que estava sendo feita essa cena. Para nós, filhos da divina vontade, que é a voz do céu gritando para nós, que nós temos que viver na divina vontade. Tudo isso para provocar a Luísa, para ela amar a Deus num grau tão alto, para chegar a ponto de viver na divina vontade. Para ela poder se conformar por uma força de vontade dela, né? Acima da obediência. Então hoje, esses dias eu falei para as pessoas, eu falei assim, ó, se preparem porque a gente vai ter que ser acima da igreja. A gente vai ter que amar a Jesus acima da igreja. Amar mais Deus do que a igreja. E esse
Para a gente está sendo esse o desafio. Para a Luísa foi a justiça. Para nós, né, foi a obediência. A justiça e a obediência. A obediência foi o problema da Luísa. O nosso problema hoje é a Igreja Católica. Nós temos tem uma mesma voz, uma mesma multidão de santos gritando para nós. Lá do céu, falando assim, vingança da honra de Deus, da glória de Deus, que ele faça uso da justiça e purifique a igreja, que ele destrua a igreja se for preciso. E a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar essa realidade. Não é fácil. Tem que aceitar essa realidade. Não é fácil. Então é muito importante a gente entender isso. Muito importante. Então, o volume 6, como com a divina vontade somos tudo, sem ela nós somos nada. Minha filha, qualquer ação humana que não tem nenhum nexo com a vontade divina, qualquer ação humana que não tem união com a vontade divina, põe fora a Deus de sua própria criação, até mesmo sofrer. Por quão santo, nobre e precioso fosse aos meus olhos, não obstante, se não é parto de minha vontade, em vez de me agradar, me indigna e me é desagradável. O Alisson vai comprar pão e leite, tá? Terminando aqui já. Minha filha, qualquer ação humana que não tem união com a vontade divina, põe fora a Deus de sua própria criação. Até mesmo o mesmo sofrer. O quão santo, nobre e precioso fosse aos meus olhos, não obstante, se não é parte de minha vontade, em vez de me agradar, me indigna e me é desagradável. Então, qualquer ação humana que você faça, que não tem união com a vontade divina. E o que é unir com a vontade divina? É você entender Deus, saber o que Ele quer no livro do céu, tá? Com a sua própria inteligência e razão. E você querer a vontade dEle, entendeu? Acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todos os seus atributos que você tem. Tudo. Olha o poder da vontade divina. Como é santa, adorável e amável. Contigo somos tudo, ainda que nada façamos, porque tua vontade é fecunda e nos dá à luz a todos os bens. Sem ti nada somos, embora tudo façamos, porque a vontade humana é estéril e esteriliza todas as coisas. É muito importante esse trecho, que é realidade, né? Sem a divina vontade, nós não somos absolutamente nada. Agora, se nós queremos fazer a vontade de Deus, entendemos esse amor a Deus acima de todas as coisas e colocamos isso em prática com as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e não tem problema se você não entende a vontade de Deus no grau mais perfeito. Mas se você está entendendo o principal objetivo, que é amor e almas, almas e amor, o que você fizer em direção a Deus com um desejo puro de amá-lo, Ele vai entender, porque Ele conhece a sua natureza frágil, Ele entende que você não entende as coisas do jeito, no grau perfeito, como Ele quer, mas Ele entende que você quer amar, e Ele vai ver isso em primeiro lugar. Então essa pergunta, mas eu não sei o que fazer. Tem muita gente que, por causa de não entender a vontade divina, não faz nada para Deus. Não faz nada. E Ele fica com dó de você, né? Porque você não está fazendo a vontade de Deus por causa que você está com medo de fazer algo que não é da vontade dele. Eu sei disso. Tem muita gente na Divina que está caminhando na comunidade que acha que a vontade de Deus é só meditar o livro do céu. E é mesmo, no primeiro momento é. Porque se você não entender o livro do céu, você não entende a vontade divina, né? E se você não entende a vontade divina, você não consegue fazer nada. Então você fica meio de mãos atadas. E aí Jesus tem misericórdia de muita gente da nossa comunidade que não sabe o que fazer. Não sabe, então acha que tem que aceitar tudo do jeito que Deus manda, né? E aí vai vivendo um dia de cada vez na sua naturalidade, né? Como a gente está ensinando. E vivendo bem, o máximo possível, e tenta ficar nessa realidade. Tudo bem, você vai ser um filho da divina vontade num grau. E aquele que entendeu o livro do céu e fizer a vontade de Deus acima da sua própria vontade, né, fazer a vontade de Deus reinar num tom muito mais alto, esse vai chegar num patamar de heroísmo, né, que é o que eu busco para mim. Eu, Aline, busco o heroísmo da divina vontade. Porque tem a pessoa que vai viver na divina vontade e tem a pessoa que vai ser o heroísmo
Por isso que eu falo para vocês que eu não me importo do que vai acontecer comigo. De repente, no fim, eu ter que passar pelo purgatório ou qualquer outra coisa. E às vezes você olha para a Aline e vê a Aline numa dimensão que ela age com Deus, em Deus, né? E numa proporção muito assim, que pode causar algum tipo de escândalo ou causar algum tipo de confusão na mente de alguém, de falta de entendimento da pessoa, porque acha, não, ela está exagerando. Eu acho que esse exagero não é vontade divina, né? Mas aí eu falo para você, eu estou num grau de heroísmo da divina vontade. E esse heroísmo de transbordar, esse transbordamento, eu oferto para Deus em amor, para que Deus possa transformar isso, para que Deus possa fazer isso a mais. É o ato de Jesus na cruz, que eu acabei de falar, que parece que é um exagero muito grande, ele ter permitido tudo isso. Mas é porque ele chegou num grau de heroísmo muito grande. Então, eu estou imitando Jesus num grau de heroísmo muito grande. Tem gente que não imita Jesus, imita Nossa Senhora na Divina Vontade, né? E ela foi heróica também, é muito heróica, né? Porque ela se sacrificou no silêncio, sacrificou na pequenez e tudo mais. Mas tem o heroísmo de Jesus, e é o que aparece. É o heroísmo de Jesus, aquela que é o que eu faço. Eu fico que a minha vida tá totalmente aberta, escancarada para as pessoas. Isso não é normal. Eu falei até na live que eu sou uma pessoa inédita, que não existe pessoa como eu. Difícil encontrar alguém, a pessoa que faça o que eu faço. Por causa disso. Por causa do heroísmo, do grau de heroísmo que eu assumi junto com Jesus. Aí alguém pode questionar na igreja e falar que isso não é viver na divina vontade. Mas aí a pessoa é porque ela não tem um entendimento do heroísmo da vida na divina vontade, que existe. E eu não convido todos a fazerem isso. Não é todas as pessoas que vão viver o heroísmo na divina vontade. A pessoa precisa, ter uma intimidade com Deus muito grande, uma certeza muito grande de que ela está sendo ouvida, que o conteúdo, que ela tem os sinais de resposta de Deus, né? De ter os sinais de resposta de Deus, Deus confirmando a sua vida. Então é muito importante você ter esse patamar de intimidade. Eu acredito que eu posso formar pessoas que fazem esse grau de heroísmo na minha comunidade. Eu trabalho para que formar essas pessoas de heroísmo na divina vontade. Então, assim, por isso que eu ensino a divina vontade de uma forma diferente dos outros. E as pessoas questionam o meu jeito de ensinar a divina vontade por causa disso, tá? Mas só que, mesmo assim, não deixa de ser divina vontade. Pode ser até mais do que muitos imaginam, até mais do que muitos pensam, né? Que é você chegar no alto grau de você ser sacerdote e hóstia. Ao mesmo tempo, você é sacerdote e hóstia. Você é aquele que oferta e aquele que também se sacrifica, né? Então, 9 de março de 1906. Ver as almas purgantes irem em socorro dos povos. Continuando meu estado habitual, vi o bendito Jesus e muitas almas do purgatório. Então, aqui eram os santos e agora é almas do purgatório. Olha que interessante. E Jesus Cristo mandava em vir em ajuda dos povos. Imagina, almas que estão no purgatório virem em ajuda dos povos. Uau, que loucura é essa? Nunca ouvi falar de um negócio desse. Nos quais parecia que deviam acontecer muitas desgraças de doenças contagiosas, em algum lugar terremotos. Além disso, quem se suicidava, quem se atirava nos poços, nos mares e quem matava os outros. A outros parecia que o homem estava cansado de si mesmo, porque sem Deus não sente a força para continuar a vida. Ó Deus, quantos castigos e quantos milhares de pessoas serão vítimas destes flagelos, que é do desespero. Flagelos do desespero, né? Causados pelas doenças, uma pandemia. Pessoas que se suicidaram por causa de ver uma pandemia que está levando elas a desgraças, né? Principalmente a parte econômica, a pessoa sem emprego, né? E várias outras coisas. Não consegue ver a solução para essa doença, a pessoa se suicida, né? Então tá muito complexo. A gente está vivendo uma situação dessa. E aí Jesus convocou as almas do purgatório para virem em ajuda dos povos. Por isso que as almas do purgatório têm aparecido na Terra. Muitos têm aparecido para pessoas como a Maria Sima, né, que recebeu
contatos de almas do purgatório. Tem o rapaz também que vê os anjos e vê almas, que também tem ele aqui do Brasil, esqueci o nome dele. Que ele vê anjos, vê almas e tal. Então, e várias outras pessoas que têm visto almas pedindo, falando, avisando a gente da verdade, avisando as coisas que está acontecendo na Terra. Tem vários acontecimentos sobrenaturais e místicos acontecendo na Terra nesse exato momento, nesses tempos agora, que a gente está observando, e que é tudo essa convocação de Jesus de almas do purgatório vindo em socorro das pessoas, para poder avisar a gente que a gente está no pecado, avisar a gente que a gente está indo numa direção errada. Almas que apareceram para o Padre Pio, né? O Padre Pio recebeu essas almas também. Tudo isso foi em direção também para ajudar a gente, né? Para nos avisar. Os castigos não estão sendo suficientes. Deus está tendo que mover até mesmo estruturas sobrenaturais para poder mover em direção a nós, para nos avisar que muitos estão indo para o inferno, que muitos estão se desesperando do amor dele, porque não estão mais vendo, né, o sacrifício da cruz como amor, estão vendo como outra coisa, como eu já disse lá em cima, né? No vídeo anterior, né? No vídeo que eu falei. Aí, volume 8. Não vê outra coisa que castigos, né? Minha filha, este é o estado da igreja. Está cheia de amarguras internas e juntamente com elas está no ato de receber as amarguras externas. São os ataques contra a igreja que a gente está vendo, né? Sofre tu um pouco para atenuá-las em algo. Então, tudo o que está acontecendo na terra, Jesus mostra no livro do céu. Tudo. Enquanto dizia isso, parecia que se abria os seios, enchendo sua mão com leite, me dava a momento, via que se faziam guerras, que entravam nas igrejas, despojavam os altares, verdade, ela viu tudo isso que está acontecendo de verdade, queimava as igrejas, atentavam contra os sacerdotes, rompiam estátuas, milhares de outros insultos infames contra a igreja. Está acontecendo de verdade, tá? Enquanto faziam isso, o Senhor mandava outros castigos do céu. Muitos ficavam mortos ou feridos. Parecia uma briga geral contra a igreja, contra o governo, a Revolução Francesa, várias outras revoluções que aconteceram justamente em função contra a igreja, principalmente. Eu fiquei espantada e me encontrei em mim mesma e continuava vendo a Nossa Senhora, junto com os outros santos, que rogavam a Jesus que me fizesse sofrer como vítima, para poder, né, ele prestar atenção nela e não prestar atenção nos pecados das pessoas, nos insultos, nas infames, né? Aí Jesus falando aqui, não me incomodem, acalmem-se, senão trago-a para mim. Aí ele falando para eles, os santos e Nossa Senhora que rogavam a ele para que fizesse Luísa sofrer. Ele falou, não me incomodem, se acalmem, senão eu vou trazer ela para o céu. E ela não vai estar mais na terra para ser vítima. Olha só, Jesus ameaçando Nossa Senhora e os santos. Agora, digo tudo junto, que em todos estes dias, encontrando-me em meu habitual estado, não vi outra coisa que revoluções e castigos, guerras e castigos. E o bendito Jesus está quase sempre calado. De vez em quando só me diz, minha filha, não me faças violência. De outra maneira, te farei sair deste estado. Tá vendo? Ameaçando ela também. Meu Deus, minha filha e meu tudo. Se quiser ser deixado livre, e eu digo, minha filha e meu filho, se quiser ser deixado livre, então, para fazer o que quiser, leve-me para o céu, e depois poderá fazer o que quiser. Ela gosta dessa ideia dele, dessa ameaça que ela viu aqui. Ela gostou, me leva para o céu logo, por favor, não aguento mais ficar aqui. Parece que nestes dias é preciso muita paciência para lidar com Jesus bendito, tá vendo? Parece que nestes dias precisa ter muita paciência para lidar com Jesus. E Jesus, ao temperamento de Jesus. Desesperado quase, né? Mas ele nunca está desesperado. Jesus, ele nunca é desesperado. Então a gente tem que entender que nós, quando nós ficamos um pouco agitados, né, com aflições, que são na divina vontade, às vezes é o sentimento de Jesus. Ele sente essas amarguras e nós também sentimos. Então a gente tem que entender que não é sempre que Jesus é doce, bonzinho, carinhoso. Tem momentos que Jesus está sofrendo, amargurado, bravo, irado. A gente também sente muito isso nesse tempo agora. A gente que está na divina vontade, a gente está suspenso entre a terra e o céu, mas a gente vê o que está acontecendo na terra. E a gente sofre tudo que está vindo em função da terra. A gente sofre junto com Jesus. E a gente tem que sofrer no lugar de Jesus essas coisas. Então a gente tem que entender. Muitas vezes vocês me veem nervosa. Nossa, a Aline é muito nervosa. É o temperamento de Jesus. É o temperamento de Jesus. É quando ele está nervoso também. Entendeu? 25 de maio de 1909. Jesus confunde a alma de amor. Que legal.
Continuando meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha, mas eu senti todo dia como alguém que me apressava e não me deixava perder nenhum minuto de tempo, mas que me tinha sempre em contínua oração. Um pensamento queria distrair-me ao dizer-me: quando o Senhor não vem, tu rezas mais, estás mais atenta, e com isso dás ocasião para que não venha, porque o Senhor dirá: já que se porta melhor quando eu não venho, é melhor que eu a prive de mim. Nossa! Um pensamento queria distrair-me e dizendo-me: quando o Senhor não vem, tu rezas mais, ô Luísa. Fica mais atenta, e com isso você dá ocasião para que ele não precise vir, porque o Senhor vai tirar, já que ela se porta melhor quando eu não venho, é melhor que eu a prive de mim. Nossa, a Luísa é terrível. Eu não posso perder tempo e escutar o que dizia esse pensamento, para fechar-lhe a porta na cara e disse: é vontade humana, né? Então eu não posso prestar atenção, porque senão eu vou lembrar de mim, dos meus interesses, e não importa o que eu quero, importa o que Jesus quer. Então ela já está começando no volume 9 a compreender que ela tem que morrer para si própria, nesse sentimento de querer Jesus. Ela está compreendendo, mas o sofrimento é muito grande. A suspensão faz com que ela sempre precise de Jesus, que é o que eu contei sobre a menina que fica chorando, querendo os pais o tempo todo. Por quanto mais ele não venha, eu mais o confundirei em amor. Então, se ele não vem, eu vou confundir ele em amor. Eu não quero dar-lhe ocasião, para que ele não venha. Isto posso, isto eu quero fazer. Então, ela já mudou. Ela já falou assim: é o amor que vai trazer ele para mim. É pelo amor e não pela minha ficar emburrada, eu ficar fazendo gracinha, né? Eu parar de rezar. Não é isso que vai fazer ele vir. Eu vou continuar amando, eu vou continuar rezando, eu vou continuar me portando bem, porque o amor, fazer isso por amor a ele, vai fazer ele vir até mim. Ela está começando a entender a divina vontade. Você está entendendo? Ela começou a compreender que é o amor quem traz Jesus, que é o amor que o confunde, né? Ele é o dono de fazer o que queira. Ele tem que respeitar ele. Se ele não quer vir, e que ele não venha, eu tenho que começar a respeitar ele. Ela já está começando a entender. Olha que lindo. E sem pensar no desatino que me havia dito o pensamento, continuei o que devia fazer. E na noite, quando já nem me lembrava disso, o bendito Jesus veio sorrindo e me disse: bravo, bravo, a minha amante que quer me confundir em amor, entretanto te digo, jamais me confundirá. E se alguma vez parecer que me confunde em amor, sou eu quem te dá a liberdade de fazê-lo. É ele quem faz nela. Porque o único alívio e a coisa que mais gozo por parte das criaturas é o amor. De fato, era eu quem te sugeria rezar, que rezava contigo, que não te dava descanso. Assim que em vez de me confundires tu, é eu que te confundia em amor. Então é tudo inspiração do próprio Jesus. Então você já está se fundindo com Jesus, ela já está se fundindo em pensamento com Jesus. Ela e Jesus já se estão se transformando numa única pessoa. Então, quando ela pensa que é ela, ele já mostra que não é, que é ele. Olha que lindo. E é isso que a gente começa a viver na divina vontade. É muito lindo, gente, é muito lindo. Aí aqui, ó, 24 de dezembro de 1910, volume 10. Almas indecisas não são boas para nada. Tendo recebido a comunhão, rogava meu bom Jesus por um sacerdote que queria saber se o Senhor o chamava ao estado religioso. E o bom Jesus me disse: minha filha, eu o chamo, e ele está sempre indeciso. Eu o chamo, mas ele está sempre... É um sacerdote, que deve ser diocesano, que Jesus chamava para ser religioso, para ser um frade, não ser mais diocesano. Eu o chamo, mas ele está sempre indeciso. As almas que não são decididas não são boas para nada. Ao contrário, quando são decididas e resolvidas, aí todas as dificuldades superam. Soluciona tudo. Aqueles mesmos... Lembra que eu falei lá do celular? Que se o seu computador estragar, seu celular. Se o celular estragar, você vai, se vira, compra outro celular, se vira, pede o celular emprestado. Não é isso? É isso aí. Ele está confirmando. Quando você é decidido a fazer uma coisa por Jesus, por amor a ele, acima de suas próprias forças, você vai e você supera todas as dificuldades e ele vai te ajudar a superar. Vai chegar um momento que ele vai falar: não, tá bom, ela quer mesmo, já me convenceu, deixa eu dar o celular melhor que existe para ela poder fazer o trabalho dela. Deixa eu dar o computador melhor que existe para ela fazer o trabalho dela. Jesus fez isso comigo. Jesus, ele arrumou meu computador, ele me deu o celular melhor, ele arrumou até tudo que estraga aqui em casa, ou que tá para estragar, ele resolve. Tudo.
para poder não falhar na missão com ele. E me dá os livros e cada vez me dá mais livros e me dá mais condições de fazer a minha missão. É assim que Jesus trabalha para me ajudar. É incrível. Você e ele se tornam uma só pessoa e ele se preocupa antes de você com as coisas que você vai precisar para poder usar. É incrível. E ele providencia tudo o que você precisa, toda a estrutura que você precisa para você fazer o trabalho direito e sustenta. Porque tem coisas que eu pago, assinaturas do YouTube, assinatura do Canva, ele está sustentando. Ele continua sustentando essas coisas que, né, o aplicativo, né, o site, está tudo sendo sustentado por Jesus. Ele que está resolvendo antes de mim até. Eu nem preciso me preocupar. Ele só quer me manter ocupada e fazer a missão dele e não falhar. Me traz os vídeos de crianças. Ontem me trouxe um vídeo da criança para mim fazer. Ele passa na minha frente, eu não preciso nem me preocupar. Aí ontem eu achei engraçado que eu mandei o vídeo para a Ruth falou, ai, que maravilhosa que você é, nossa, você é muito inteligente. Eu falei, não sou não, é Jesus que é. Ele que mandou o vídeo que me postaram ontem no canal lá da Espanha para mim, e eu fui e fiz na mesma hora, nem pensei 2 vezes. Ele que resolve todos os meus problemas, eu não preciso fazer nada. É eu e ele estamos juntos. Ele trabalha comigo, eu trabalho com ele, a gente trabalha junto e as coisas saem perfeitas, dentro da ordem que ele deseja. Então a gente está junto nessa. É muito bom trabalhar com Jesus, não queira outra coisa. Tá? Aí ele fala assim, vendo-o tão resolvido, se enfraquecem e não têm o valor de opor-se. É um pouco de apego que ainda está atando ele. Né? Ele ainda é apegado à sua condição diocesana, que está fazendo ele ficar indeciso. E eu não quero contaminar minha graça. Olha só que importante Jesus fala. Eu não quero contaminar a minha graça nos corações que não estão livres de tudo. Se separa de tudo e de todos, então minha graça o inundará demais e sentirá a força necessária para seguir o meu chamado. Então, eu quero viver assim. Separar de tudo e de todos, para que a graça de Deus me inunde e ele trabalhe comigo e eu trabalhe com ele. E a gente não tenha nenhuma em ele oposição para mim e nem eu coloco oposição para ele. Uau! Queira viver assim. É o maior momento da sua vida, viver esse heroísmo com Jesus. Não tem coisa mais maravilhosa do que a minha vida. Eu não peço outra vida além dessa. O temperamento de Jesus forma a sua vontade. A alma que faz a vontade de Deus toma parte em todas as qualidades do temperamento de Jesus, incluindo o nervosismo, incluindo essa força, essa coragem, essa força, esse nervosismo, essa decisão de ser decidido, tudo mais. Jesus é assim. Se você conhecer Jesus na boa torta, você vai ver que Jesus ele é exatamente decidido, né? É muito diferente de tudo que a gente conhece. Jesus, misericórdia, é lindo demais. Então, aqui, continuando no estado vital, veio meu adorável Jesus e me disse, minha filha, quem faz minha vontade perde o seu temperamento humano e toma o meu temperamento. E como em meu temperamento há tantas músicas que formam o paraíso dos bem-aventurados, isto é, a música é o meu temperamento doce, a bondade, santidade, mas ele não fala, né? Ele fala do poder. O poder inclui todo esse nervosismo, essa força, essa coragem. A imensidão, né, impõe esse jeito dele bravo, né? Também, o poder também inclui isso. A beleza, a sabedoria e assim de tudo o resto do meu ser, né? Então, a alma tomando parte de todas as qualidades do meu temperamento, recebe nela todas as variedades destas músicas. E conforme vai fazendo ainda as menores ações, me faz uma música. E eu, ao ouvi-la, conheço imediatamente que é a música que a alma tomou da minha vontade. É a base de Jesus, que ele é a fonte. Isto é, de meu próprio temperamento, e corro para ouvi-la. Imagina, ele adora ouvir a si próprio, né? Do temperamento de amor que ele doou, né? Do heroísmo que ele viveu. Ele quer ver outra pessoa fazer igual ele. Agrada tanto que fico recriado e ressarcido por todas as afrontas que me fazem as demais criaturas. Então, queira uma filha heróica na divina vontade, como Jesus era herói. Queira. Ele vai querer, com certeza, assistir de camarote e ajudar essa filha a viver esse heroísmo, porque é ele mesmo nela agindo, né? Como ele disse, é eu que coloco em você tudo isso e você me dá de volta. É o que eu vivo, né? Eu quero viver isso, que é o Jesus coloca em mim para eu dar de volta para ele. Minha filha, o que será quando estas músicas passarem então para o céu? A alma? Vai com Deus. Eu quero abrir a Bíblia. Eu abro. Ó, Vou abrir a porta. pegar remédio em todo lugar. Vou na casa de doce, lá assim de grito. Depois vai me acostumar. Eu não fiz ontem para fazer hoje.
Acabando já, gente. Vamos lá. É muito importante esse trecho aqui. Acho muito importante. Minha filha, o que será quando essas músicas passarem para o céu? A alma porei diante de mim, eu farei minha música e ela sua. Nos flecharemos reciprocamente. O som de um será o eco do som do outro. As harmonias se confundirão. E com toda clareza, a fusão, né, gente? Fusão total. E com toda clareza se conhecerá por todos os bem-aventurados que esta alma não é outra coisa senão fruto do meu querer. Uau! Portanto, da minha vontade, todo o céu por ela gozará de um paraíso a mais. Essas são as almas as quais vou repetindo. Se não tivesse criado o céu, por ti, eu o criaria. Estendendo o céu do meu querer nelas, e nelas faço minhas verdadeiras imagens heróicas. Outro Jesus, vivendo heroísmo total, entrega total, hóstia viva. Ele não quer menos que isso, não quer menos que isso. Aline, você falou que a vida é natural, que a vida na divina vontade é natural. Eu tenho que só cuidar dos meus deveres, cuidar da minha mãe, cuidar do meu pai, cuidar dos meus irmãos, cuidar dos meus filhos. Claro, heroísmo. Não tem heroísmo maior do que você ver Jesus nas pessoas e amá-las em nome de Jesus, fazendo melhor por elas. Sim. E no seu tempo de lazer, você doar para poder fazer outras pessoas serem. É isso que nós somos aqui na minha comunidade. A gente está vivendo a vida natural do dia a dia na divina vontade, tá? E não é amor assim exagerado, não. É um amor que já tá um amor muito, muito puro, assim. Jesus tem um outro trecho que eu e a Ruth meditamos ontem, que é um trecho que Jesus fala assim, que é um amor assim maduro, um amor equilibrado, tá? Uma dose certa. Não é um amor, ai, docinha, lindinha, gente, não é assim. É um amor maduro, ser uma boa mãe, educando o filho, como eu falei, firme. É isso que é o temperamento de Jesus. Ser um amor maduro. Um amor maduro. Então, quem conhecer Jesus na Valtorta vai ver o amor maduro que ele tem para com os seus apóstolos. E quando os seus apóstolos fazem qualquer coisa errada, lá vai ele. Opa! Ontem mesmo, o trecho que eu li ontem, ele falou para os apóstolos: amar uma criança, se ocupar com o brinquedo de uma criança também é amor. Eles chegaram em Jesus e vieram justificando. Eu estava dormindo. O outro. Eu estava contando dinheiro, porque eu tinha que prestar conta para o Senhor. O outro, a gente estava falando sobre fé. Aí Jesus falou assim, tudo bem, vocês não fizerem nada de errado. Mas só que se ocupar com o brinquedo de uma criança, que o Margisan queria brincar, né? Ir no camelo lá, mexer com os camelos. Se ocupar com o brinquedo de uma criança também é amor. Largar de si para ir para o outro. Então eles estavam preocupados com eles. O interesse deles, não estavam preocupados com o interesse de outra pessoa. Eles não estavam fazendo nada de errado, não estavam em pecado. Mas aqui não estavam amando. Então, ontem no capítulo 289 da Valtorta, a gente viu que faltou amor. Então Jesus na hora puxou a orelha. Tem que amar. Eu estava lá cuidando das minhas coisas, mas eu saí de lá para cuidar da alegria do Margisan. E você precisava ver a alegria que Jesus ficou. A Nossa Senhora ficou encantada de ver o sorriso de Jesus, a felicidade de Jesus de ter ajudado o Margisan a ir andar de camelo, a fazer um passeio de camelo e comer uma alfarroba. Eu nem sei o que é alfarroba, fiquei curiosa para saber o que é alfarroba. Nossa, que coisa linda. Esse é Jesus. Queira ser como Jesus, seja esquecido de si próprio. Não tem interesses para você. Sabe? Doa para o outro.
né? Aqui na nossa comunidade nós somos heróis, por quê? Porque nós não estamos preocupados conosco, a gente, né? Tem gente, claro, tem gente que pode ser que está estudando só para si próprio, só para aprender para si próprio. Mas só que a gente vai fazer essa pessoa doar para o outro. Aí tem as líderes já não estão mais vivendo só para si próprias, elas estão dedicando para fazerem as partilhas, para que formar outras pessoas, mesmo elas passando por vergonha, mesmo elas não conseguindo algumas vezes, eu tendo que corrigir a partilha delas, às vezes, na escola, às vezes tem, né, alguma partilha que elas fazem, que elas viajam, né? E aí eu tenho que corrigir, não tem problema. Elas não ligam de serem corrigidas, elas acham que isso é amor, que é amor de Jesus por elas através de mim, que estou corrigindo por amor a Deus. Então, tudo isso para a glória de Deus, a nossa comunidade é assim que nós vivemos, para a glória de Deus. Em todos os minutos, todo mundo heroísmo total, não se doendo mais por nada, mimimi acabou, né? A gente não pensa mais em nós, a gente pensa no outro, o que importa é o outro aprender e a gente ser canal da graça para ajudar o outro, né? Isso é o heroísmo que Jesus quer encontrar em nós, o temperamento que ele quer encontrar em nós, e a gente se perdoar constantemente, da gente ter um amor maduro uns para com os outros, né? Onde a gente recebe uma exortação do irmão e sabe que é amor de Deus em direção a mim, não fica com discórdia, não tem desobediência, né? Ter sempre um respeito pela fundadora, que eles têm um respeito, as meninas têm um respeito muito grande por mim, mas só que eu sou a que mais, aquela líder que Jesus pede, eu busco ser aquela líder que Jesus pede, aquela que serve a todos, aquela que serve sempre a todos, aquela que está à disposição de todos, aquela que dá para todos os elementos que eles precisam. Estou sempre sendo a última, buscando ser a última, para poder servir e dar tudo que eu tenho, né? E eles veem que quando eles pensam, eu já estou trazendo para eles. Quando eles pensam, eu já estou trazendo um elemento novo, trazendo um conteúdo novo, um livro novo, né? A Cíntia veio falar para mim, Aline, nossa, tem um livro de vícios da Conchita, 50 vícios e 50 virtudes. Nossa, eu queria tanto esse livro, seria tão bom. Eu achei um livro de 700 virtudes e 700 vícios, né? Achei o livro na hora. Não consegui traduzir, mas só que tá lá. Mandei para eles em espanhol. Se quiserem, né, depois se viram, mas tá lá. Então, antes de pensar, eu já tô trazendo, né? Ela falou assim, Aline, a gente tem que meditar esse livro da Conchita, tem muito elemento da Conchita. Peguei e fiz 3 vídeos da Conchita, para poder ajudar a missão da minha amiga que está lendo o livro da Diário da Conchita, e é maravilhoso os conteúdos da Conchita de Armida, né, trazendo para vocês. Então, antes de alguém pensar, eu já estou trazendo, servir até o ponto de se esgotar de tanto servir. Esse é o temperamento de Jesus, servir, amar, né? Se não tivesse ficado no sacramento, por vocês eu ficaria, por esses filhos da divina vontade, porque elas são minhas verdadeiras hostes. E eu, assim, como não poderia viver sem um querer, assim também não posso viver sem estes céus da minha vontade. Filhos da divina vontade. São céus da vontade divina. Aliás, não só são minhas verdadeiras hostes, mas o meu calvário, né? Porque ele sofre em nós, por nós, deu a vida por nós. O seu sacrifício valeu a pena por causa de nós, né? E em minha própria vida. Agora minha mãe tá chamando, peraí, deve ter esquecido alguma coisa, só um minuto. Estes céus de meu querer são-me mais queridos e são mais privilegiados que os tabernáculos. Nossa! Uau! E que as mesmas hóstias consagradas. Porque na hóstia, com o consumir-se as espécies, minha vida termina.
Em troca nestes céus do meu querer, minha vida não termina jamais. Uau! Antes me servem de hóstia na terra e serão hóstias eternas no céu. Isso que é o mais bonito, que a gente nem sabe dimensionar o que vai ser no céu, né? E estes céus do meu querer acrescento. Se não tivesse encarnado no seio de minha mãe, por estas almas ter-me-ia encarnado. Por estas sofreria a paixão, teria sofrido a paixão. Porque nelas encontro o verdadeiro fruto completo da minha encarnação e da minha paixão. Por quê, gente? Porque a gente entende Jesus. Porque a gente defende Jesus. Eu não defendi Jesus nesses 2 vídeos que eu fiz hoje. Eu não expliquei como que vale a pena o sacrifício de Jesus por nós, que a gente tem que entender que vale a pena ele ter sofrido por nós, e se ele não nos castigasse, o que seria de nós? E tudo que ele faz por amor de nós é valioso. Senão a gente já teria se perdido. Só a gente que entende isso. Ninguém mais entende no planeta Terra, e nem padres entendem. Nem sacerdotes que estudaram 7, 8 anos e até mais entendem tudo isso que a gente entende. Não entende, estou falando sério para vocês. Não me acho mais especial que eles, não. Mas isso aqui tem que ter um amor muito grande por Jesus. É só o amor que faz a gente compreender Jesus. Não é estudo, não é nada, é só amor. Não adianta nada essas pessoas estudarem, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, não me vale de nada se não tiver amor. Coríntios 13. Ainda que eu tenha todo o conhecimento e entendimento da terra, toda a filosofia, estudei tudo, não vale nada sem amor. O Filho da Divina Vontade são céus de amor onde Jesus coloca amor e recebe amor. Coloca amor e recebe amor. Porque a gente é um vazio. Nós formamos um vazio para Jesus habitar em nós. Por isso que a gente não tem interesses próprios. Nós nos esvaziamos de todo interesse. Até a Luísa fez esse processo aqui que a gente acabou de ver no volume 9. Ela falando assim, não vou ouvir os meus pensamentos, porque os meus pensamentos não são como os de Deus. Estou pensando em mim, não estou pensando em Deus. Vou pensar em Deus, vou amar e vou tentar, confundir Jesus no amor, mas era o próprio Jesus fazendo ela confundindo ela em amor. Ele falando, que coisa linda, uau, amém? Vivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós, fiat. Desculpa se foi 2 vídeos hoje, e meio conturbado, mas eu devia ter feito ontem, mas ontem eu estava com a minha mãe aqui, então eu tive que dar atenção para ela. Vou ver se eu faço hoje à noite da Valtorta, porque para amanhã também não atrapalhar, eu tenho que levar meu filho para a escola. Muito obrigada a todos, Jesus. Eu confio em vós, fiat.